Bora, fiel, vamos falar de Timão, porque agora é oficial, Vitinho é o novo atacante do Corinthians, tá? Confirmo pra vocês, o jogador já fez exames médicos no Timão e já está tudo ok, falta apenas a assinatura do contrato, mas já é jogador do Corinthians, corintianeiro crava pra vocês. Vamos falar também aqui sobre Corinthians com a evolução de Dorival Júnior, tá? Vou falar isso pra vocês e tem mais mercado da bola ainda, podendo chegar mais reforço no Corinthians, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Vocês estão vendo aqui, né, fiel? Ó, tá dando para enxergar? Ó. Quem conhece isso aqui? Que é o Sharingan, irmão. É sangue no olho, ó. Sangue no olho é Corinthians, irmão. Sangue no olho é Corinthians e pronto, acabou. Certo, fiel? Fiel, vou iniciar esse vídeo aqui, tá? Quem conhece o Sharingan aí, quem é fã de Naruto vai conhecer, tá, fiel? Vou iniciar aqui o vídeo falando da evolução de Dorival Júnior no Corinthians, tá? Por quê? Dorival Júnior no Corinthians fez um grande trabalho na parte defensiva do Corinthians, isso é evidente. Não podemos negar a evolução da zaga do Corinthians, que já está aí, em comparação à zaga do Ramon Dias, que era uma zaga totalmente vazada. Dorival Júnior hoje mudou a zaga do Corinthians da água para o vinho. É lógico que a zaga se potencializou depois que ele manteve o Raniel e o José Martínez fixos como os volantes do Corinthians. Obviamente que você potencializa a zaga tendo dois pitbull ali na contenção, dois pitbulls na marcação. José Martínez tem um físico que dá a condição para ele de correr o jogo inteiro, o Raniel também, e são dois jogadores de alta marcação, onde você dá uma condição melhor para o André Ramalho e o Gustavo Henrique trabalhar mais calmo, vamos dizer assim. Mas não estou tirando aqui o mérito do Gustavo Henrique e do André Ramalho, que evoluíram junto com o planejamento tático do Dorival Júnior. A contenção dos laterais também, na parte defensiva, está ajudando o Corinthians e muito nessa questão de ajuda aí ao Corinthians não tomar gols. E isso é interessante, fiel, porque mostra a evolução do Corinthians em vários setores, né? O Garro fez uma partida excelente, deu 2 passes para gol, Gustavo Henrique participou dos 2 gols, Corinthians ficando forte na bola aérea, então teve participação do Garro nos 2 gols, teve participação do Gustavo Henrique nos 2 gols, então é um Corinthians em construção ainda, é um Corinthians em evolução, e com a chegada de novos jogadores, a tendência é que esse Corinthians se potencializa cada vez mais, tá, fiel? Então, Dorival soube trabalhar, soube fazer com que o Corinthians consiga evoluir na parte defensiva, onde era a parte que o Corinthians mais precisava de atenção, que é a parte defensiva. Tudo bem, corintianeiro, evoluímos, mas e aí? O que acontece a partir de agora? O Corinthians não contrata mais zagueiro? O Corinthians não vai atrás de outro zagueiro? O Corinthians vai continuar com essa zaga? Com o Kaká na reserva? Por causa da evolução do Corinthians? Não, tá, fiel. O Corinthians também negocia com um zagueiro. Não sei falar para vocês, corintianeiro, qual o nome do zagueiro que o Corinthians está negociando hoje? Eu não tenho um nome para falar para vocês, mas o Corinthians sim negocia com um zagueiro, mas na condição de empréstimo e na condição aí de oportunidades de mercado, tá, fiel? Até à tarde no Corintianeiro 2.0, ou no máximo amanhã eu já trago um nome para vocês. É uma negociação inicial, porém o Corinthians caminha para a contratação de um zagueiro. Mesmo que não dê certo, eu não gosto de trazer notícias rasas assim, notícias sem propriedade, sem questão, sem saber o time, sem saber valores, mas sim, Fabinho Soldado hoje negocia com um zagueiro, que o Corinthians deve contratar pelo menos um zagueiro. E eu estou totalmente de acordo com a questão do Corinthians se reforçar com mais um zagueiro, tá? Por quê? O Corinthians ainda pode ter uma substituição, que você tem que substituir o André Ramalho, o Gustavo Henrique, os jogadores podem ser poupados, e o Kaká ainda não está na mesma evolução que está o Gustavo Henrique e o André Ramalho. Então temos que ter mais um zagueiro ali, um zagueiro bom, um zagueiro que, vamos dizer assim, que merece estar no Corinthians, que é substituível, né, fiel? Que o cara vai entrar lá e a gente não vai falar, nossa, pelo amor de Deus, que possa aí brigar até por posição. Sempre é bom ter sombra aí no banco de reservas que brigue pela posição daquilo que o jogador, para ele não ficar acomodado no Corinthians, tá? Mas é um Corinthians em evolução. Evoluímos na parte defensiva, estamos evoluindo gradualmente nas partes ofensivas também, como estava sendo na parte aí do Ramon Dias, e o Corinthians está contratando para potencializar cada vez mais essa equipe, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês, tá, fiel? Então, além do zagueiro, vamos falar agora sobre o Vitinho, tá, fiel? Porque agora é oficial, o Vitinho é jogador do Corinthians, tá?
O jogador já fez exames médicos pelo Corinthians, os exames médicos estão ok, o Corinthians deve anunciar o jogador nas próximas horas, ou no máximo amanhã, depois da manhã. Essa semana ainda o Corinthians anuncia o Vitinho como novo atacante do Corinthians. Vitinho é jogador do Corinthians, tá, fiel? A primeira contratação do Corinthians aí para Dorival Júnior. Não é, na minha humilde opinião, o ponta que nós sonhamos, né? Aquele ponta que seria aquele jogador que chega para ser um titular absoluto. Vitinho não está nesse ápice, tá? Inclusive ele estava sem clube recentemente, saiu do clube aí, se eu não me engano é árabe. Porém, é o que deu para contratar. Mas isso todo teve um planejamento por trás, tá, fiel? Porque o Corinthians ele estava mais interessado na contratação do Victor Sá do que na contratação do Vitinho. O que acelerou isso para o Corinthians dar preferência para o Vitinho e não para o Victor Sá? Porque o Corinthians vai entrar no transfer ban. É a informação que eu quero passar para vocês aqui, uma informação bastante importante. O Corinthians vai entrar no transfer ban. Não, o Corinthians não vai pagar a dívida antes de entrar no transfer ban. Mas calma que isso é absolutamente normal. Mas se o Corinthians entra no transfer ban primeiro, antes de anunciar o Vitinho, o Corinthians não pode colocar o Vitinho para jogar. Ele pode ficar lá treinando, só que não pode jogar, não pode escrever o jogador. Depois o Corinthians não podia vender mais ninguém e contratar mais ninguém. Então, por isso que o Corinthians acelerou, falou, olha, vamos entrar no transfer ban, não vai ter como a gente arrumar aí os 30, 35 milhões à vista agora, então vamos acelerar o jogador mais próximo. Qual que é o mais próximo? O jogador que está sem contrato, que é o Vitinho, que é um jogador que o Corinthians já manteve o interesse, e não é um jogador de se jogar fora, é um jogador bom de bola, um jogador que tem essa qualidade do mano a mano, tem essa qualidade do drible, mas ainda não era o preferido do Corinthians para contratar. O preferido do Corinthians era o Victor Sá, tá, fiel? Até porque, eu vou ser bem sincero para vocês, eu estou até agora aguardando ainda informações sobre aí o Caio César, tá, fiel? O jogador que pertence ao Al Hilal. Até o presente momento não recebi informação que o Corinthians negocia com esse jogador. Falei para vocês aqui, eu prometi que se realmente tivesse negociação, eu ia trazer para vocês aqui. Tanto é que o Corinthians aí fechou com o Vitinho, tá? Mas isso não significa que o Corinthians não negociou com o jogador. Eu respeito aqui todas as pessoas que trabalham com o Corinthians. De repente a informação que a pessoa tem não é a mesma que a minha. Só que aqui eu trago informações minhas, não trago informações de terceiros. E eu falei para vocês que não existia nada entre Corinthians e Caio César. Pelo menos as pessoas com que eu trabalho nunca me forneceram esse tipo de informação. Se fornecer ainda, eu passo aqui para vocês sem problema algum, tá? Então o Vitinho chega no Corinthians para potencializar esse ataque, né? Agora de forma oficial, né, Fel? No primeiro vídeo a gente trouxe aqui que estava muito perto e já era praticamente já contratado, já estava realizando exames médicos, então agora sendo o primeiro reforço aí de Dorival Júnior, tá? Vitinho chegando no timão. Fiel, tem que trazer uma informação para vocês aqui também, que eu não posso esquecer, tá? O Corinthians, referente aos nomes rights, o Corinthians segue em negociação com 3 empresas. O Corinthians tem 3 empresas hoje que negocia para virar aí a dona do nome da Neoquímica Arena, que é hoje o nome Neoquímica Arena, que pertence a Hypera Pharma, tá? A multa o Corinthians espera chegar até setembro, porque ela vai cair para 70 milhões de reais, onde vai dar a condição do Corinthians negociar com outra empresa e esta empresa ir lá e pagar a multa e se tornar a nova parceira do Corinthians com o nome de estádio. Lembrando que o Corinthians hoje recebe aproximadamente 15 milhões de reais anuais. É muito pouco, fiel. Muito pouco pelo nome do Corinthians, muito pouco por aquilo que o Corinthians vale, muito pouco por aquilo que o Corinthians tenha conseguido valorizando a sua marca. Então vai chegar novas empresas no Corinthians que vai potencializar também esse sistema financeiro anualmente. Então se hoje paga 15 milhões, o Corinthians briga aí para receber o dobro, ou quem sabe até mais que um pouco que o dobro aí, tá, fiel? Eu, se fosse na minha humilde opinião aqui, 40 milhões anuais, aí um contrato de 10 anos com qualquer empresa aí, eu acho que seria bem-vindo e eu acho que é totalmente aceitável pelo tamanho da nossa marca e pelo tamanho do Corinthians. Mas a informação é que o Corinthians sim, fiel, negocia hoje com 3 empresas, então pode pintar mais grana no Corinthians, vai pintar aí o adiantamento da Nike e também da nossa LFU, dinheiro que será destinado para o pagamento do transfer ban. Então o Corinthians antecipa a vinda do Vitinho, o Corinthians vai entrar no transfer ban, mas assim que chegar o dinheiro, o Corinthians vai realizar o pagamento. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque a situação do transfer ban, o Corinthians
o Santos Laguna, ele exigiu o pagamento à vista, tá, fiel? Ele não exigiu o pagamento em parcelas, ele só aceitou que o Corinthians pagasse à vista. Então, o Corinthians vai chegar a esses pagamentos e não tem o que fazer. O Corinthians tem que ir lá e tem que pagar, porque o mercado da bola fecha no dia 2 de setembro e o Corinthians está de olho no mercado. O Corinthians pretende trazer, além do Vitinho, mais 3 jogadores aí para o Dorival Júnior. Então, mas são notícias boas. Eliminamos nosso maior arquirrival. O time do Corinthians está evoluindo futebolisticamente, principalmente na parte defensiva. O nosso sistema ofensivo está funcionando, voltando a funcionar devagarzinho de novo. O Corinthians está em busca de um zagueiro, negociando com o zagueiro, tá, fiel? O Corinthians ainda pode trazer lateral. O Corinthians vai mudar aí o nome provavelmente vai trocar a Hypera Pharma para outra empresa que vai pagar mais. Então, diante de tantas notícias negativas, é um Corinthians que está trazendo algumas informações positivas para nós aqui, algumas informações de alívio, né, fiel? De alívio para a gente tentar aí esquecer toda essa turbulência que aconteceu lá atrás para vir dias melhores no Corinthians. Eu acho isso de grande importância, tá? Ó, vou fazer um resumão disso daqui lá no Corintianeiro 2.0, tá? Com mais detalhes. Vou trazer informação nova também no vídeo, falando sobre o Ricardo Sgaio, que também pode fechar com o Corinthians. Vou trazer essa informação lá para vocês também. Vou trazer informação sobre o Osmar Stable, vou trazer informação sobre Augusto Melo, que tem votação de impeachment no dia 9. O vídeo lá vai estar recheado de informações do Corinthians. O que eu te aconselho? Vou deixar o link fixado no primeiro comentário aqui. Na hora que acabar esse vídeo, você espera um pouquinho aí, que no máximo até 6h30, 7 horas, já vai ter novo vídeo lá no Corintianeiro 2.0. Se inscreva lá para você acompanhar o terceiro vídeo do Corintianeiro, cheio de informações do Coringão, nosso clube do coração. Certo, fiel? Quero agradecer demais sua presença aqui. Olha que vídeo bom, cheio de informações boas do nosso Coringão. E vai, Corinthians!